Há 45 anos atrás, o Brasil vivia um dia que marcou tristemente a história do país. O ato institucional número 5 foi instituído no governo militar de Costa e Silva. E agora, no seu jornal, nós recebemos a professora de História da UFABC, Maria Gabriela da Silva Martins Marinho, e vai falar sobre esse assunto conosco hoje. Boa noite, professora Boa Maria noite. Gabriela. Bem-vinda ao seu jornal de hoje. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso recebê-la. Por que o AI-5 foi considerado o golpe dentro do golpe? Porque, na verdade, o AI-5 ele representa o fechamento das instituições que ainda estavam funcionando de algum modo, né? Como o Congresso, a instituição da censura de uma forma brutal e, ao mesmo tempo, há um passe livre, né? Um aval para as torturas, para o fechamento em todos os níveis. Ou seja, o AI-5 possibilitou ao Estado caçar, fechar, enfim, prender, exilar, um conjunto de arbitrariedades que se mantém e que garante ao regime a sua permanência e dá também ao regime a sua pior face, a face mais, enfim, a face mais obscura, a face mais tensa e o momento mais difícil mesmo da ditadura se inicia com o AI-5. E como é que era o contexto naquele momento? Por que resolveu-se tomar essa decisão? O que o país vivia naquela história? Então, na verdade, o país estava inserido numa conjuntura internacional de grande mudança. A gente precisa perceber que a década de 60 ela é uma década extremamente rica do ponto de vista das transformações, do ponto de vista da contestação, da contracultura. Então, assim, no âmbito mundial, a gente tem movimentos, desde o movimento hippie, contestação à guerra do Vietnã, o maio de 68, que é o grande momento, né, do movimento estudantil, enfim, dos movimentos sociais, e toda essa atmosfera de liberdade, de busca de mudança, de contestação, chega ao Brasil também. E aqui, enfim, os estudantes, mas também os operários, né, todas as forças vivas da sociedade estavam nesse projeto de buscar espaço, enfim, de oxigenar, de ampliar a sua participação dentro de um regime que já havia cortado as primeiras garantias de eleição. Enfim, a gente já tinha um regime. Porém, diante do crescimento dessa oposição, do crescimento da contestação, o regime percebe que a sua base social, parte da classe média, parte de alguns grupos até da própria política, como o Carlos Lacerda, eventualmente o Juscelino, que estava ali, não exatamente em atuação, mas como uma força dentro da sociedade, eles também começam a se articular, né, com a chamada Frente Ampla, para fazer uma oposição mais sistemática. Então, várias frentes de oposição ao regime vão se caracterizando, vão se desenhando. E o regime, então, encontra a saída, o fechamento brutal daquelas instituições que ainda estavam em funcionamento. O estupim de toda a mobilização que houve na época, de toda a habilitação das pessoas se organizando para contestar essa situação, o estupim foi a morte do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço? Então, a morte do estudante é parte exatamente desse movimento geral de contestação. Historicamente, os pesquisadores têm atribuído, né, ao pretexto ao discurso do deputado Márcio Moreira Alves no Congresso. Então, o Márcio Moreira Alves, ele, na verdade, faz um discurso muito duro contra os militares querem caçar e a Câmara não autoriza a cassação do Márcio Moreira Alves. A partir desse momento, então, enfim, o regime decide que vai fechar, que vai caçar, enfim, que vai ter amplos poderes para intervir, para calar o judiciário, para definir exatamente qualquer rumo político do país teria que passar necessariamente pelo crivo do regime. Então, todas as instituições, em qualquer nível, né, de instâncias partidárias, do judiciário, dos parlamentos, enfim, das assembleias, estariam sob o domínio do Estado, no caso do regime militar. E, além de fechar o Congresso Nacional e ter todos esses poderes de limitar a liberdade, inclusive com relação à censura, a imprensa também na época foi fechada, perseguida, né? Na época, isso ajudou a impulsionar a criatividade que surgiu e se materializou na comunicação da arte, por exemplo, principalmente na música? Então, essa é um grande debate, né? Uma contradição. Quer dizer, em que medida pode-se atribuir à censura todo o vigor e toda a vitalidade que a cultura brasileira, de fato, adquiriu ao longo dos anos 70 como contestação ao regime, né? O fato é que, me parece que assim, não exclusivamente o AI-5, mas um conjunto mesmo de forças em transformação na sociedade. Então, o que acontece? Os
anos de 60 e 70, a gente tem a consolidação de um processo de urbanização intenso da sociedade brasileira. Só para a gente ter uma ideia, até o período da Segunda Guerra Mundial, nós éramos um país majoritariamente agrário, né? Ao longo dos anos 50 e com a intensificação nos anos 60 e 70, essa urbanização inverte a distribuição demográfica do país. Nós nos tornaremos um país majoritariamente urbano. Associado a isso, nós temos o quê? Uma ascensão dos meios de comunicação. Então, a TV entra com a força absoluta e esse conjunto de forças sociais, eles, na verdade, trazem uma vitalidade muito grande, só que diante de um regime que está fechado. Então, veja, é como se você tivesse um represamento de forças culturais, né, dentro de uma obstrução que era dada pelo Estado. Então, do meu ponto de vista, é exatamente essa conjunção de forças que permite que a gente viva realmente um dos momentos mais fecundos da cultura brasileira nos anos, enfim, entre o final dos anos 60 e dos anos 70, inclusive com as músicas de protesto, inclusive com todo o conjunto aí da chamada MPB. E isso tudo nós podemos considerar ali que o povo brasileiro começou a aprender a reivindicar pelos seus direitos? Então, na verdade, eu acho que assim, o povo brasileiro, assim, a sociedade brasileira, ela começa a se transformar muito intensamente, né, já a partir dos anos 30, 40, 50, mas nesse período, por força dessas condições todas que manifestamos, ou seja, isto traz o acúmulo. Tá? Então, ali nós temos o quê? Um acúmulo de movimentos sociais, de a própria opressão, aquilo traz uma reação, né? Ou seja, toda ação corresponde a uma reação. Então, à medida que você tem uma repressão muito grande, essa indignação ela vai crescendo, ela vai se acumulando, e isso vai ser, obviamente, ao longo dos anos 70, se manifestar em diferentes ocasiões, tanto que força a abertura do regime. Né? A partir de 74 até 78, a gente tem o próprio regime militar percebendo que tem que fazer uma abertura. Tá certo. Maria, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Muito Obrigado pela breve aula de história que tivemos, obrigada. mas foi muito útil. Muito E a gente obrigada. agradece e espera ver você outras vezes aqui. Agradeço da minha parte também. Muito obrigada. Obrigado.